Olá você, tudo bem? Chegando para mais um AT Esportes de número, fala aí Japa, 61. Quem diria, hein? Amigo, é sal grosso, é incenso, é defumador, mas não, vamos chegar. Número 61 do seu AT Esportes de hoje. AT Esportes de hoje vai falar sobre arbitragem. Arbitragem no Brasil, pelo mundo afora. Mas principalmente a mulher no apito, a mulher na arbitragem, a mulher como auxiliar, que antigamente nós chamávamos de bandeirinha. Mas quem vai poder falar melhor disso, de toda essa história, principalmente do respeito que devemos ter com elas nas quatro linhas, é a professora de Educação Física, árbitra de futebol, de campo, de salão, de tudo essa menina faz um pouco. E eu estou falando dela, Juliana Cristi Menezes Silva. Acertei? Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado pela tua presença, eu sei que a tua vida é corrida, você é professora, não é fácil ser educadora e arrumar um tempo, mas você arrumou um tempo para vir falar com o Sabiá, com o público da Rede Alto Tietê. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a participação e poder falar um pouquinho também, né, dessa atuação que é um pouco difícil, um pouco complicada, mas que a gente leva forte sempre. Eu quero começar falando com a Juliana o seguinte, eu falei, Juliana, me manda aí um seu currículo, uma coisa breve, só para me soltar lá, a gente conversar. Ela não me mandou um currículo, ela me mandou algo assim que eu posso falar para você, que é algo que psicologicamente ajuda, principalmente você que está começando. Fala desse seu currículo aí. Eu vou soltar, as imagens estão aí para você ver. Na verdade, surgiu uma matéria nova no Estado, né, que é o projeto de vida, que a gente precisa trabalhar com os alunos a escada dos sonhos. E aí eu falei assim, vou colocar a minha escada do sonho para eles, né? Eu também fui aluna de escola pública, enfim, na minha época, né, não que eu sou muito velha, mas ok, eu não tinha tanta oportunidades como eles têm hoje, eu montei essa escada dos sonhos, e aí eu fiz esse portfólio, né, eu falo que é um portfólio, também às vezes uso como currículo também, e todo o meu início de ano letivo com os alunos eu apresento essa minha escada para eles, né, que é para eles se sentirem motivados, que é para eles verem que é possível também, da onde eu saí, batalhando até onde eu estou hoje, né? E o legal é que você uniu o útil ao agradável. Você usou como atividade, né, psicológica, atividade pedida pela nova determinação do MEC, do Estado, e de repente você apresentou. E a meninada recebe como isso? Eles aplaudem e choram ao mesmo tempo, né? Porque eu falo das dificuldades que eu tive para chegar onde eu cheguei e a minha indecisão para eu me achar na profissão. Porque eu sempre quis ser jogadora de futebol, mas nunca consegui isso. E isso, para mim, foi uma frustração, que foi um ponto de interrogação no meio dessa jornada. E ali eu fiquei um bom tempo parada e sofrendo bastante com isso. E quando eles viram da onde eu saí até onde eu parei, depois onde eu continuei, onde eu estou hoje, eu choro com eles e eles choram comigo. É muito legal, muito legal. Quer dizer, é uma lição de vida, né, É uma Juliana? lição de vida, é uma lição de vida. Para todos, né? Para você todos. que está ensinando, para aqueles que estão recebendo. Né? E acho que você aprende junto. Né? Aprendo mais com eles. E assim, eu demonstro essa escada para todos os meus alunos, todos os anos, e turmas diferentes, as reações são diferentes, sempre diferentes. E nós estamos falando, cadê o Chira? Está aqui o Japa, quer dizer. Nós estamos falando de uma escola que é no Miguel Badra. Não é uma escola no centro da cidade, não é uma escola particular. Onde a gente sabe que na periferia, cada enxadada é uma minhoca. Ou seja, o pai sai 5 horas da manhã para trabalhar, chega às 9, janta, divide a mistura, que eu sou do tempo que a gente chamava a carne, o frango de mistura, né, Juliana? Mistura, então, mistura. Dá o nome da escola. Eu dou aula na escola Toshishiko Yoshikawa, o antigo Badra 5, né? Bem no meinho ali do Badra, na periferia mesmo, bem periferia. Chego a ter alunos que às vezes participam da aula por conta da merenda escolar, enfim, entre outras coisas. Assim, bem... Você sabe que eu já contei, aqui eu não sei se contei, mas nas minhas tribunas por aí afora eu já contei isso. A minha esposa dava aula lá no Joviano Sattler, em Colorado. Sim. E veio muita gente ali do Maitê. Sim. Então, tinha dia que eles tinham que esperar o sinal para bater, porque a criança ia em casa, levar a camiseta para o outro colocar para poder vir para a escola e comer a merenda. Exato, no Toshishiko é quase a mesma coisa, né? Eles usam uniforme, a gente faz questão, né? Questão de segurança,
foi um pedido dos pais também, mas temos os alunos que não têm condições, e a gente tem um projeto lá muito legal, que o aluno, quando se forma, ele deixa a camiseta para o outro do ano seguinte, e a gente tem um projeto que os professores também apadrinham os alunos para a camiseta. Bom, nós contamos um pouco essa história da Juliana. Agora eu quero saber de você o seguinte, sua vida de esportista, como que foi Já que eu não consigo ser jogador, eu vou ser árbitra, mais ou menos isso? O futebol estava em mim, eu não sabia se ia dar certo ou não, não deu certo como jogadora, foi muito frustrante. Fiz educação física, fui para o estado e, dando aula, conheci uma pessoa que me mostrou o curso de arbitragem. Falou, faça o salão. E eu comecei pela Federação Paulista de Futebol de Salão. E daí as oportunidades foram surgindo, aí eu fiz o de campo. Estou fazendo de society, estou terminando pela Confederação Brasileira agora, o curso. E aí eu me encontrei. Não achei na área de jogadora, mas na área de arbitragem, de árbitra de futebol. E escuta, e como que é hoje você na beira do campo? Antes disso, estamos na hora, produção? Vamos já ou ainda dá tempo? Vamos para o intervalo já? Ainda não. E como que é se encontrar nessa beira do campo agora como árbitra, auxiliar? Como que está esse trabalho seu? Você é por Suzano ou você tem outra liga? Não, hoje eu estou na Liga de Suzano, né? Atuo até como vice-diretora da Liga de Suzano, de arbitragem, né? Foi um caminho difícil, árduo. Extremamente machista o setor. Muito, muito machista. Não é 100%, muito. é 1000%. É 1000%, né? Eles falam que não, mas na hora do pega para capar lá, tem sim um pouquinho de machismo, mas a gente consegue. Tem jogo de cintura. Eu estava conversando agora há pouco mesmo, que eu falei, né? Que eu acho que essa parte da minha área de educação, de educadora física, talvez me ajuda ali no meio de campo, mas é bem difícil, é bem difícil. Falo para você que a gente sai para trabalhar, mas quando volta, às vezes volta com um pouquinho de tensão. Eu acho legal isso, para você que está do outro lado da tela. Ela frisou as 3 vezes, eu reparei isso. Ela vai trabalhar. Que fique claro isso, principalmente os barbudos aí. Ajuda. Não, ela é trabalhadora, velho, é uma profissão. Entendeu? É uma profissão que ela vai lá, sabe? E não é fácil. Né? Olha, uma vez eu tentei conversar com um jogador quando ele soltou uma situação lá. Eu virei para ele e falei assim, amigo, mas eu estou aqui trabalhando. Você acha que eu queria deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família em casa, né, para vir aqui fazer tal situação, assim como você disse que foi feito, que foi colocado, enfim. Mas não tem jeito, eles não... Ali na hora do calor das coisas, não. Depois de 1 dia, 2 dias, arruma o zap da gente, aparece lá na liga, encontra na rua, pede desculpas, mas ali não. Ou seja, a Juliana não falou, mas é encheção de saco, ela sai para fora do campo e vai... Né? Essa é a grande... o cara acha o zap da Juliana, a árbitra, e vai encher o saco. Eu não tenho o que fazer mesmo, né? Vamos falar a verdade. Vamos voltar para o segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e vamos voltar no segundo bloco. A gente vai falar muito sobre a carreira de árbitra. Primeira árbitra, mundialmente falando, é brasileira. Sim. Saiu daqui, desse país tupiniquim que é pátria do futebol. Aí depois teve a primeira árbitra paulista. Então a gente vai falar muito isso no segundo bloco. A produção já está me fazendo sinal, nós vamos para o primeiro intervalo e já voltamos. É isso? Estou certo? Ou ainda dá mais um tempinho? Dá mais um tempinho? Então tá bom. Fala um pouco dessa coisa agora de você ver. Como você vê? Primeira árbitra brasileira, tem até o nome dela aqui, eu vou puxar aqui, que é Azaleia de Campos Fomero Medina, mais conhecida como Leia, mais conhecida como Leia. Aí depois nós tivemos aqui a Silvia Regina como a primeira árbitra realmente da FIFA em São Paulo. Em São Paulo. Como que você vê essas duas criaturas, né, que desbravaram isso aí para vocês? Hoje a Leia está com 74, 73, 74, né? Então você olha assim e fala, caramba... Mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Difícil. Ela deve ter pegado uma fase muito mais complicada que a nossa. Apesar de ser um mundo, assim, um meio, né? Não posso falar um mundo, um meio machista, eu acho que a gente ainda pegou um pouco mais de facilidade, né? E ela foi a porta para nós, né? Ela e a Silvia. Imagino o que elas enfrentaram para que hoje a gente consiga aí participar e ter um pouquinho, né? Um pouquinho de tranquilidade. Pra vocês terem uma ideia, em 82, a Cleide Rocha foi a primeira árbitra a apitar um jogo de futebol masculino. E mesmo sendo uma partida juvenil,
A Cleide gerou muita polêmica na época. Em 2003 veio a Silvia Regina. Aproveitando que a Silvia Regina, daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco, umas coisas interessantes. Depois veio a Ana Paula. A Ana Paula já não quis ser árbitra, quis ser modelo, né? Então é diferente. A gente vai para o primeiro bloco, a gente volta, melhor, no segundo bloco, né? O primeiro intervalo, né? Repetindo o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Vamos juntos. Nobre Bebê, a loja mais completa da cidade. E aqui você encontra tudo para o seu bebê, como por exemplo, linha completa de móveis, tem carrinho, kit berço, poltrona de amamentação, bolsas, saída de maternidade, roupa para o dia a dia, para todas as estações. Inclusive, falando em estação, coleção de outono e inverno você encontra aqui peças até 8 anos. E peças de inverno você encontra também a partir de R$ 59,99. Lembrando que você também pode fazer suas compras através do site. O site é lojanobrebebê.com.br. Inclusive, você que assiste a Rede Alto Tietê tem um desconto exclusivo na compra através do site. Ao finalizar a sua compra, você vai lá no campo cupom de desconto e digita Rede Alto Tietê. Você vai adquirir 15% de desconto nas suas compras. Quer mais informações? Você pode chamar através do WhatsApp 984534772. Essa é a Nobre Bebê. Tudo que o seu bebê precisa está aqui. Voltamos para o segundo bloco do seu AT Esportes de hoje, falando sobre arbitragem. A árbitra, do meu lado, na nossa frente, na sua tela, a Juliana Menezes Silva. Ô, Juliana, nós falamos aí da primeira árbitra, falamos também da Cleide, falamos da Silvia, falamos também, eu falei um pouco da Ana Paula, que ela estava cuidando da arbitragem paulista. Ainda cuida ou não? Sim, ela está à frente, continua aí ajudando a Federação Paulista, inclusive no jogo de São Paulo e Palmeiras lá, ainda gerou um pouquinho de polêmica, né? Algumas situações que ela... Se a bola saiu, se a bola não saiu, se foi lateral, não foi... E aí ela tirou foto na área VIP do São Paulo, e aí o povo falou que o São Paulo foi beneficiado, enfim, mas ela continua atuando ainda nos bastidores. Uma coisa que a Ana Paula sabe é criar polêmica. Cada vez ela cria polêmica. Tanto é que ela deixou de ser árbitro que ela posou na Playboy. Ganhou uma bagatela muito boa. Falou, amigo, vou sair pelada, ganhar um dinheirinho, não fica vocês aí chorando. Foi o que ela fez. Mas eu não era uma árbitra ruim, não. Eu, como sou jornalista do Futebol Clube, até hoje não conformo o gol do Tevez, que era no louco do Palmeiras. Nunca mais vou esquecer aquilo. Você lembra desse lance? Comentado, bastante comentado desse lance que ela falou. Agora, a Silvia foi muito sempre na dela, né? Sempre muito na dela, sempre. E era uma beleza de árbitra. Era assim, a postura, assim, né? Impecável. Ela bem estudada, bem conhecida. Não fazia aquele... Respeito, né? Ela se impunha bastante. Exato, ela fazia... É o que a gente fala, né, na arbitragem. Quando você chega com respeito, que você demonstra respeito, que você entende das regras, não tem por que você perder o controle do jogo, né? Não, e a Silvia, Juliana, você pode me ajudar, ela só pegou uma época de boleiro, só malandro. Só. Vampeta, Romário, Júnior Baiano, Edmundo, era só anjinho. Só tinha anjinho, né? Marcelinho Carioca. Pé de anjo. Você já pensou aguentar esses caras na beira de campo? Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais naquela época, né? Porque hoje tem toda essa tecnologia que ainda acaba te livrando um pouco aí de algumas situações, mas na época era ali mesmo. Tinha que saber, tinha que entender, tinha que fazer, tinha que se pôr e tinha que acontecer. Bom, deve estar se perguntando outra tela. Você não vai falar da Juliana como ela é árbitra? Vamos perguntar agora. E você? Como que você está se virando na beira do campo? Como você aguenta esses barbudos? Eu posso falar, não é você que está falando, é o Sabiá que está falando, não é a Juliana. Enchendo os patuá dela, entendeu? Que é essa do cara achar o zap, querer, vai cuidar da sua vida. Então, como que é a Juliana na beira do campo? Eu falo que eu sou tranquila, até um certo ponto. Né? Então, eu brinco que eu tenho duas mães, a minha que está em casa e uma que eu levo para a beira do campo. Fecha os ouvidos, né? Principalmente quando você está na beira do campo e a torcida está bem próximo de você, você escuta bastante, mas até um certo ponto. Mas eu sou firme, eu sou enérgica, eu tenho pulso, eu tenho opinião, não é. Mas também sou humilde, né? Eu carrego comigo uma vez que eu apontei a bandeira para um lado ao contrário, né? E aí o pessoal e o árbitro central falou, não, o lado ao contrário, desculpa, eu errei, eu coloco para o lado de lá também. Eu não tenho esses problemas nessa questão.
Mas quando o jogador é muito... Vou usar o linguajar de futebol, tá? Muito perreco, que ele fica perrecando No muito. ouvido, né? Não, aí para ele é pouca ideia, é pouco trabalho, aí já chamo central, e se eu tô no apito, eu também já levanto o amarelinho para ele, já falo, amigão, já deu para você, e vamos pro jogo, e se falar de novo, vai pro chuveiro mais cedo. Mas eu sou bem enérgica, bem enérgica. Eu brinco que às vezes eu falo assim, olha, é 90 minutos, eu vou até o final, agora vocês, depende de vocês, né? Quem que você se espelhou para ser árbitro de futebol? Quem que é o cara, tirando essas 3 que a gente falou aqui, como árbitro de futebol, mas quem que você falou, pô, esse cara eu gostaria de apitar igual a ele? Eu gosto muito do apito do Daronco, eu me espelho bastante assim nele, e a Regidênia, né, que esse CBF hoje, né, tive a oportunidade de auxiliar ela algumas vezes. Ah, que legal. E as 2 referências que eu tenho de arbitragem são eles 2. E o Flávio também, eu gosto muito do Flávio também. A postura do Flávio também O irmão do Paulo, né? O irmão do Paulo, me encanta. Os irmãos de Cruzeiro. Os irmãos de Vale do Cruzeiro. Paraíba. Eles E parece que tem uma irmã, ou um irmão também, que já está também seguindo a carreira, né? Tá começando. É irmão, né? Ou parente, é próximo. Acho que é prima. É prima, é prima. Outro dia eu vi ele falando lá na telinha que era É prima. Então, e da velha guarda, você lembra de alguém, por exemplo? Tipo, Godoy. O Godoy era louco, né? Eu já entrevistei muito cara que foi apitado pelo Godoy, e o cara falou, sabe, quando chegava na beira do campo, ele falava pro cara assim, olha para mim. O cara olhava, se não seguir na linha, 5 minutos você está fora. Sabe, dito e feito. Era 5 minutos eu estava na rua. Na época, eu era mais jogadora, então eu não observava. Hoje eu brinco que o meu time por exemplo, entra para jogar São Paulo e Santos, é branco e listrado, eu falo que o meu time é o amarelo, né? Boa porque então eu não olhava muito, mas eu carrego algumas lembranças. Godoy, tem o próprio Arnaldo, né? O Arnaldo, que hoje é comentarista, agora né? Enfim. Aposentou de vez, né? Agora já era. Tá vivendo, ele montou uma TV. O Paulo também, o Paulo. Eu sempre gostei do apito. O Paulo, fantástico. Da velha guarda, assim. eu lembro muito do Cídio Vanderlei Bosquilha. Esse era bom. Bom e bom de porrada, porque ele não era muito certo. Não. Bosquilha, se tiver que ser na porrada, ele encarou o Serginho. Pra você ter ideia, nos anos 70, começo de 80, ele não estava nem aí. E o Godoy, eu acho que também foi de uma geração muito legal. Sim. Mas você teve aí esses meninos que hoje são comentaristas, o Sandro Rios também, eu acho que é um bom cara. O Sandro também é bom. Entendeu? A esposa dele, se eu não me engano, também bandeirava, era auxiliar, alguma coisa assim. Então, acho que ficou uma gama boa para a arbitragem brasileira, né? Na verdade, assim, nós temos bagagem, né? Que nem eu falo. Às vezes eu tento trabalhar algumas coisas, mas é difícil, por exemplo. É muita questão de cultura, né? Eu ia falar isso. Um exemplo. Você é ruim demais. Aí o cara chega na cara do gol, chuta a bola para fora, e se eu falo para ele assim, Você é muito grossa. O que dá, né? Então, assim, eu acho que é questão de cultura. A gente tem uma bagagem, tem futebol, tem um monte de coisa, mas essa história de tudo. Nunca é o time que não está bem, nunca é o esquema tático que não deu certo, ou o goleiro que falhou. Sempre, se você parar para prestar atenção, sempre no final o comentário não, a arbitragem errou aqui, a arbitragem errou ali, a arbitragem errou ali. Nunca tem, assim, um quesinho de que, olha, realmente foi merecedor e o time jogou e a arbitragem não tem nada a ver. Tira isso, assim, que eu carrego como exemplo o jogo do São Paulo e do Palmeiras, jogo de ida, né? Com o São Paulo... Final do Paulista. No final do Paulista, com o São Paulo ganhou, né? Ele montou o esquema tático dele lá e ganhou, e o Abel vem e me fala que o Paulista tá quinado, né? Que tá manchado. Arruma uma desculpa. O lado mais fácil é a arbitragem. Aí ele foi e falou que a arbitragem, que a Federação Paulista, nananana. Aí na volta o time dele passeou, fora o show que deu, e aí ele saiu quietinho e nenhum pedido de desculpas, né? Então, ele esquece de ver o outro lado. A gente entende lado de árbitro, entende lado de jogador, mas é difícil eles se colocarem no nosso lugar também. Isso que é triste. A Juliana falou um negócio muito legal. O árbitro é ruim? Tá bom. E você que ganha 500 paus por mês e perde gol na cara do gol, velho? Entendeu? Tem um monte aí. Tem cara que chuta pênalti pela Libertadores, então podia estar com um time classificado antecipadamente, entendeu? Eu sou jornalista do Futebol Clube. O Duque lá só sabe latir timão, cachorro da minha casa. Mas, pelo amor de Deus, né? Ela tem toda a razão. Você vê uns caras que não jogam nada, velho, e ganham uma bela de uma grana, e o árbitro é culpado. Concordo. Lógico, bicho. Quem nunca foi no estádio e xingou o árbitro? Atira a primeira pedra, para. Mas que ela foi muito feliz nessa colocação, foi mesmo, e é verdade. Tudo é o árbitro na partida de futebol. E esse portuguesinho do Palmeiras é um belo do treinador, mas é um chorão, velho.
que chega a irritar. O outro no Corinthians é o professor Pardal, ele muda o time de 5 em 5 minutos. Entendeu? Então, a culpa é da arbitragem. Falar nisso, a arbitragem de Corinthians e o Desportivo lá da Colômbia, muito bom, o uruguaio. Muito bom mesmo, é um menino que está despontando, né? Sim, sim. E isso é legal para essa meninada, para essa rapaziada que está vindo para o futebol mundial, porque não é fácil. Eu imagino ser árbitro de futebol. Cara, eu não queria estar na perna dessa galera. É muito difícil. Daqui a pouco a gente vai voltar, nós vamos para o intervalo, no terceiro bloco a gente vai falar muito sobre a violência que está acontecendo. Antes da gente ir para o intervalo, te assusta isso? Perigoso virar uma rotina? Assusta e começo a pensar que está virando rotina já, porque a última foi a da bandeirinha, né? Que o cara foi lá e ameaçou e deu uma peitada nela, e isso daí é surreal. Esses dias eu estava conversando que eu sinto receio, às vezes, de ir para certo, quando eu olho a escala que eu falo, nossa, tá bom. Mas é um monte de oração e vamos, e assusta bastante, assusta bastante. Eu já tive amigos, né, que acabou tendo uma má interpretação. Eu não sei se foi uma má interpretação, porque os caras jogam bola, mas eles são árbitros. A gente que estudou para ser árbitro não é nada. E ele acabou sendo agredido. Hoje ele não atua mais, ele preferiu não atuar mais, ele parou, ele falou que tem família, mas assusta bastante. O último caso aconteceu no sábado, comecinho de maio, quando o jogador Giancarlo, do Náutico, tentou agredir a árbitra da partida. Aquilo lá foi chocoso. Você vai ver. No último bloco, a gente vai falar mais sobre esse perigo das árbitras sendo agredidas e pode virar uma rotina. Meu medo é só esse, virar uma rotina. Vamos no intervalo e já voltamos. Chegando na tela da rede Auto Tietê, a GuardianCor, centro médico e diagnóstico que desde 1982 se tornou referência em atendimento médico como clínico geral, cardiologia, endocrinologia, reumatologia, ortopedia e tantas outras especialidades. Destaque também para os exames médicos e cardiológicos, como também os exames de endoscopia e colonoscopia, além da radiologia geral e especializada, como ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia, mamografia digital e até polissonografia. São 3 unidades para o seu melhor atendimento. Hoje eu estou aqui na cidade de Suzano, mas também você encontra a GuardianCor nas cidades de Poá e Mogi das Cruzes. Então, se você precisa de um centro médico com muitas especialidades e diagnósticos, venha você também para a GuardianCor. Voltamos para o terceiro e último bloco de hoje do seu AT Esportes, falando de número 61. Certo, Japa? Marcou aí na sua cadernetinha? 61. Estamos conversando com a Juliana, árbitra de futebol, professora de educação física, vive na periferia, sabe qual que é a sacada dessa rapaziada que vive lá, mas também vive na beira do campo. Antes do intervalo eu falava da agressão. Então nós tivemos aí o caso da bandeirinha, foi no dia 10 de abril, foi no dia 10 de abril, quando na final do Campeonato Capixaba, a Desportiva Ferroviária, o treinador, acabou agredindo a Marciele Neto. Ele tomou 200 dias de suspensão. Isso é o CBA que está falando. Eu sou contra. Eu acho que não devia ter dado 200 dias de suspensão para ele do campo de futebol. Tinha que bani-lo do futebol. Alguém tem que ser usado como exemplo. Tanto é que na final do Campeonato Pernambucano, o atleta, o Giancarlo, já é um atleta veterano, não é de ontem, viu, Juliana? Não saiu agora do Sub-20. Já é o que a gente chama no futebol, é o puta véia. A grande realidade é essa, não vamos esconder aqui. Ele foi lá e... eu queria conversar com o árbitro. Pô, como quem vai conversar com o árbitro está correndo atrás dela? E ela aqui, ó, tentando segurar o cara. Aí o cara, não, eu não quis agredir, vocês estão vendo outra imagem. Peraí, né? Acha que todo mundo é tonto, né? Então, a minha pergunta que eu faço para você é o seguinte, você que vive nas 4 linhas, isso pode virar uma rotina? E sempre o mesmo desculpa? Você acha que 200 dias foi pouco ou o cara tinha que ser banido?
Ó, eu sou do seguinte pensamento, quando você faz, quando você tem uma atitude que você se esconde depois, eu acho que fica um pouco chato. Talvez seria melhor se ele tivesse tido a postura de falar, olha, eu errei, Exatamente. eu estava nervoso mesmo, enfim. Tem o Se ele caráter de assumir, né? Exato, ter colocado o que ele realmente teve intenção de fazer naquela hora. Acontece sim, eles falam que é no calor do momento, é aquela história assim, é coisa de jogo, é coisa de jogo, é coisa de jogo. Eu acho pouco 200 dias, eu acho que ele deveria sair mesmo, fora do futebol. Ele não é um exemplo para futebol. É como eu falei, eles podem agredir se a gente agride, né? Então, assim, a gente toma geladeira, a gente faz reciclagem, às vezes a gente até encostado, é esquecido. Agora eles ficam 200 dias, daqui a pouco volta como se nada tivesse acontecido. Eu acho que deveria ter umas leis mais rigorosas para essa situação. E pior que a Justiça Desportiva lá do Espírito Santo agiu em cima do Código Brasileiro. Ela não inventou. O Código Brasileiro Desportivo, né? Ela não inventou. Não foi lá que a auditora falou, não, eu vou dar 200 dias. Era a pena máxima. O que ela conseguiu, ela mesma falou, o que eu consegui é a pena máxima. Eu, particularmente, tenho que banir o cara. E agora o caso do Jean Carlos, não sei se chegou a ver, mas é um negócio absurdo ele correndo atrás da árbitra e falando que ele não tinha intenção. Amigo, se ela para, eu não sei o que o cara ia fazer. Eu falo que aconteceu com uma amiga minha também, né, no futebol varziano que a gente fala, né, ela deu segundo amarelo pro goleiro e aí virou a mesma coisa, o goleiro correu atrás dela, né, ela saiu e entrou no vestiário e encerrou a partida, né, justamente porque e se ela volta, né, segurança zero. Hipocrisia da parte dele, né, ele não aceitou lá e ele viu ela como uma pessoa mais fraca, por que ele não correu do outro lado? Né? Exatamente. Tinha outras pessoas, tinha um outro auxiliar, tinha o central, né? Porque ela. Então, aí eu falo para todo mundo vai falar que eu estou me apegando, que eu sou feminista, enfim, pode falar à vontade. Ele se apegou nela porque ela era mais fraca. Eu vou nela ali e pronto, acabou, entendeu? E porque ele sabe que talvez ali é isso aí, 20, 30 dias de suspensão, uma multinha básica que o time paga. Exato. Cesta básica. Exato, e semana que vem eu tô de volta treinando e faço os 4, 5 gols e acabou e tá tudo certo. É mais ou menos por aí. Nada aconteceu e nada foi. E aí ela que tem que se superar, tem que procurar ajuda psicológica, às vezes é afastado um pouco pela condição emocional, não porque não tá apta, né, tá inapta, e aí fica por isso mesmo. E a gente vai levando. Na beira de campo, em Suzano e região, tem sofrido muito isso? Ou aqui as ligas têm sido enérgicas? E os atletas também têm respeitado? Eu trabalho pela Liga de Suzano, né? Como eu falei, eles são enérgicos, sim, mas com a minha pessoa isso nunca aconteceu. Sempre tive 100% de respeito da parte deles. Às vezes a gente até conversar de igual para igual, eu falar para ele assim, olha, ok, agora você falou, deixa eu explicar a minha situação, e eu falo o que é, e eu já saio do campo, e se ele quiser aceitar bem, se ele não quiser aceitar, foi a decisão que eu tomei ali, mas o verbal continua muito. Eu falo assim, ó, cara e coroa na hora, bola para lá, bola para cá, você sai jogando, ei, não ganha jogo. E é muito falado. E esse muito falado que dá problema. E a dificuldade que a gente tem de 100% das agressões verbais e até mesmo as agressões físicas, 95% começa do banco de reserva. É o treinador falando bobeira, é o diretor falando bobeira, é o auxiliar técnico falando bobeira, é todo mundo falando bobeira, e pilhando o jogador, De vez ele chega lá e, como eu falei, sua posição aí, zaga, recua, você não está fazendo a linha, um está sobrando. Não, é sempre, você não vai levantar essa bandeira, você não vai, não sei o quê. Vai apitar esse lance? Olha isso daí, agora você não dá, né, não sei o quê. Aí eles inflamam muito essa questão mesmo eu acho que falta mais futebol e menos EA, que eu falo. Legal. Bom, nós vamos a uma matéria, e é uma matéria curta, nós vamos falar sobre o passeio ciclístico de Suzano. A gente conversou com o secretário de Transportes e Turismo, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, né? Estou falando de esporte, já entrei. Então, o Claudinei Gala, ele vai falar desse passeio ciclístico, que é muito legal, voltando depois da pandemia, é o 8º passeio. Solta para nós, de produção. Olá, prazer em falar com todos. Muito feliz em podermos realizar no próximo dia 22 de maio o 8º passeio ciclístico da cidade de Suzano. As inscrições estão sendo feitas junto à Secretaria de
transporte unidade urbana da cidade, na rua José Correia Gonçalves, 152, no horário das 9 às 16 horas. Esse passeio será uma parceria em conjunto com o Fundo de Solidariedade da cidade, e para que façam as inscrições e tenham direito à aquisição aí de uma camisa representativa do nosso passeio, basta trazer 1 quilo de alimento que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. O início do passeio será no dia 22 de maio, às 7h30 da manhã, a concentração, com previsão de sair entre 8 e 8h30, já está fazendo o passeio. Na própria internet aí será divulgado aí o percurso que será percorrido junto ao passeio, e depois teremos também todos aqueles que participaram serem agraciados com uma medalha para que possam lembrar da sua participação nessa linda campanha que se faz. A campanha visa o Maio Amarelo, e o slogan deste ano é "Juntos salvamos vidas", algo muito importante. Sofremos muito com a pandemia, não pudemos fazer esse passeio em anos anteriores e retornamos agora com esse lindo passeio e contamos com a presença de todos. Estamos aí fazendo cerca de 1000 pessoas nesse passeio. Conto com você lá. Não se esqueça, dia 22 de maio, 7h30, Max Pfeffer, Rua Roberto Simons. Valeu. Aí, tá dado o recado, vai lá, ajuda, leva 1 quilo de alimento, participa, é bom para a saúde. Bom, Juliana, quero te agradecer, nós vamos ter outra oportunidade, uma hora que você estiver na beira do campo, eu vou lá também fazer uma matéria, foi muito legal. E acho que todos nós ficamos sabendo um pouquinho mais de quem é a Juliana, que é esse trabalho que ela faz como educadora lá na periferia, lá no nosso querido Miguel Badra, e também como pessoa, como mulher, esse trabalho que você faz nos 4 cantos ali do campo de futebol. Parabéns e obrigado pela tua presença. Valdir, eu que agradeço a gente poder falar um pouquinho dessa questão do futebol, principalmente da arbitragem, né? Principalmente na várzea. Preciso agradecer meu diretor que me liberou para vir aqui hoje, Robson Toledo. Gratidão, aí. Diretor, sem você eu não podia estar aqui hoje falando um pouquinho. Toshichico e Yoshikawa, isso. E também ao pessoal, né, que acreditou no meu trabalho e que vê que a gente pode fazer aí uma arbitragem diferente, né? Tentando de baixo para cima, de grão em grão, quem sabe, né? A gente chega lá. Legal, tá aí. A Juliana Cristi Menezes Silva falando conosco aqui no seu AT Esportes, falando sobre a arbitragem, sobre a violência contra as árbitras de futebol, nesse Brasil afora e por esse mundo afora. A você, antes, deixa eu lembrar aqui, ó, a produção foi dela, Ana Karina Talarico, a imagens dele, Fabiano Yukio, o Japa, e as montagens, a edição fica por conta dele, Alonso Tuller. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima edição do seu AT Esportes, aqui pelos canais 15 e 527 da sua NET Claro, na sua rede Auto Tietê, para você. Fui, até semana, valeu gente!